Olá, tudo bom? Eu sou a Tatiana Coledan e hoje eu tenho a honra de ter a minha sobrinha, Thaisa, junto comigo, estudante de farmácia, que vai falar também. Nós vamos bater um papinho sobre ideias, dicas e sugestões que podem ajudar a administrar melhores a dor. Um prazer imenso, meu amor, ter você junto comigo. Muito obrigada! Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Thaisa, sou estudante de farmácia. Estou aqui ao convite da minha tia hoje, como ela disse, para a gente conversar um pouquinho sobre dicas que podem ajudar a amenizar as dores, até mesmo os choques nesse momento tão difícil, né? Exato. Como todo mundo sabe, a neuralgia do trigêmeo é uma enfermidade que não tem cura, mas a gente tem duas opções: ou deixá-la pior do que ela já é, ou buscar estratégias, dicas, sugestões, modos, ou do jeito que vocês quiserem deduzir, para poder melhorar. A primeira dica que para mim foi assim um renascimento foi a questão de escovar o dente. Eu saí da escova normal para a escova de dente orbital, elétrica. Quer dizer, a minha nem elétrica não é, a minha é a pilha, né? Então, como a escova ela tem movimento orbital, ela faz todo o movimento sem que você tenha que colocar a força, né? Porque a gente acaba colocando força. Total. Ela faz o serviço e eu nunca mais, com uma porcariazinha dessa, eu tive crise nenhuma, choque nenhum, simplesmente escovando os dentes. Ela é muito fácil, você compra ela completa uma vez só, depois você só compra os refis, as cabecinhas, como eu costumo chamar, né? Então, mas Tati, é caro. Não, se você for comprar a elétrica de tomada, aqui no Brasil você paga uma cacetada, tá? Ela tá mais ou menos em torno de R$220 a elétrica, tá? A pilha você compra por menos de 100, né? E os refis agora faz tempo, eu tô até para comprar, os refis duram mais de mês, sem estragar, né? E a pilha dura, se você usar pilha alcalina, mas alcalina de verdade, aquela, né? É mais ou menos 2 meses de vida útil. É bastante até. Né? Então, quer dizer, uma coisa que vale a pena. E se você pensar que você não tem sofrimento nenhum, né, para escovar o dente, que era um martírio para mim, acaba valendo a pena. Muito e muito. Uma coisa que eu vou deixar para que ela fale é a questão da alimentação voltada principalmente à questão do açúcar e da farinha branca, que são grandes vilões para quem tem uma dor crônica como a neuralgia do trigêmeo. A palavra é sua. Muito obrigada. Então, pessoal, o que acontece com o açúcar é o seguinte: o açúcar, ele é um polissacarídeo. Chegando no nosso organismo, ele vira um monossacarídeo, né? Acaba até virando um carboidrato, né? Na verdade, a gente fala que o carboidrato vira açúcar. De fato, isso acontece, até com a farinha branca. Né? A farinha branca, quando chega no nosso organismo, ela vira açúcar. E por incrível que pareça, o açúcar, ele gera uma resposta inflamatória no nosso organismo. Exato. Quando a gente tem uma resposta inflamatória, a gente sai daquilo que a gente chama de homeostase. Homeostase é o equilíbrio do corpo. Quando você está 100% bem, quando você não tem nada, você está em homeostase. Seu corpo está em equilíbrio, né? Quando você tem uma resposta inflamatória, o que acontece? Você sai desse estado de equilíbrio. E para quem tem dor crônica, isso pode ser um problema, porque o açúcar, ele gera uma hipersensibilidade à dor. Por conta dessa resposta anti-inflamatória, o corpo já fica mais suscetível a qualquer tipo de invasor, qualquer agressão, para ele já é um veneno. Um veneno, exatamente. E eu fiz esse teste, né? Quando eu aprendi com a nutricionista de um neurocirurgião que me atendeu durante muito tempo, e eu aprendi essa questão da farinha branca e do açúcar. A única coisa que eu falei para ela, eu não substituí o açúcar por adoçante, no caso de chá e café, porque leite eu não tomo, porque eu detesto qualquer tipo de adoçante, nem o X, nem o Y, nem o Z, nem o W, não gosto, né? Então foi o único açúcar que entrou no meu corpo por 6 meses. Então eu substituí, eu não comi doce nenhum, nem esse, nem aquele, não comi doce nenhum, e arroz, macarrão, pão, tudo eu troquei, eu substituí pelo integral. E realmente eu tive, na escala de dor, uma considerável melhora. Olha. Não estou falando dos choques, Sim. Eu estou falando daquela dor lancinante. Sim. Realmente é real. Entendi. Faz diferença mesmo e é considerável. Eu imagino.
né? E falando da questão metabólica também, né? O açúcar ele participa do metabolismo, tem a questão da insulina, pâncreas. E o que acontece, bem ou mal, o açúcar ele dá aquela energia, né? Dando aquela energia, a gente já fica naquele estado de estímulo, né? A gente se sente estimulado. Estimulante, exatamente. Nesse estado, o que acontece? O nosso corpo também já fica mais suscetível à dor, entre outros fatores. Então, porque também aumenta aquela questão de descarga elétrica, é uma coisa mais estimulante, metabólica mesmo. E aí acaba também agravando a dor. Então são dois fatores, né? Além do inflamatório, que é o mais importante, também tem esse, né? Um percentual aí dessa participação metabólica. Exato, exato. Então assim, eu falo que a gente que tem a doença, a gente tem que buscar alternativas. A medicina tá aí, claro, ajuda muito, né? Mas a gente tem que fazer tratamento, ou seja, com remédio, ou seja, eu não tomo mais, eu virei fã, como eu falei no vídeo passado, do canabidiol. Mas eu acho que a gente tem que buscar alternativas, a gente com a gente, para administrar. Por exemplo, um grande veneno para quem tem neuralgia do trigêmeo, que um grande gatilho de dor, é o vento. Né? Então a gente não aguenta o vento. Então eu fui buscando alternativas. Claro, a gente se esconde do vento, né? Dia de ventania a gente geralmente fecha a casa inteira, isso é normal. Mas, por exemplo, eu vou mostrar um negócio que eu usei, você vai falar, você já saiu na rua com isso? Já, e realmente assim, me ajudou muito, que é a balaclava, né? Eu comprei uma balaclava térmica, ou popularmente conhecida como touca ninja, né? Porque ela fecha toda essa parte aqui assim, né? Faz uma burca, vamos dizer assim, de cabeça. É a Tati La Casa de Papel. Exatamente, exatamente. E ela é térmica, né? E ela ajuda muito. A minha tá até, coitadica, já tá até feia, você pode até ver de tanto lavar. Eu já cheguei a dormir com isso, entendeu? E me ajudou muito. Em dias frios. Exatamente, porque você põe, aí você ajusta ela aqui assim, né? Não vou colocar agora, porque senão vocês nem me escutam, né? Mas realmente assim, é uma alternativa. Ai, que bacana. Muito bacana mesmo, que ajuda a enfrentar, não só vento, dias frios. Legal. Ajuda e ajuda muito. Legal. Uma outra coisa, assim, uma dica assim, bem caseira, que assim, eu uso para neuralgia do trigêmeo, mas já indiquei para muitos, inclusive mulheres amamentando, que às vezes tem aquela, fica inchado, leite em pedra, tudo, é a famosa meia de arroz. Ai, que bacana! Meia mesmo de sapato, tá? Essa aqui é do meu pai, por sinal, né? Porque o material é bom. Você pega uma meia, enche um tanto, conforme o lugar que você vai usar, sim, né? Sim. Com arroz cru, né? Dá um nozinho, tá aqui, ó. Ela tá com um nozinho. Aí eu viro, para não ficar esse negócio comprido, eu viro aqui assim. A meia, ela é macia, né? O arroz se acomoda lá dentro conforme você precisa e coloca no micro-ondas. Que bacana! Tá? Não substitui todo dia. Eu uso isso aqui, mas quando eu preciso usar direto, eu fico com ela mais ou menos uns 10 dias. E quando você abrir e tirar o arroz e jogar fora, ele não está estragado, ele não está mofado, ele não tem nada. Nossa, e aí você coloca eu geralmente uso para dormir, né? Então, o negócio, pra mim, eu acho mais prático do que existem as bolsas de gel na farmácia. Mas o que acontece? A bolsa de gel, ela é plástica, então a tendência daquilo é ficar muito quente e o rosto é uma pele muito fina. Ah, totalmente. Então acaba queimando. E isso aqui, simplesmente, e ele segura. Então quer dizer que eu encho de arroz proporcionalmente à área que eu vou usar. Exatamente. Coloco na meia e coloco a meia direto no micro-ondas. Direto no micro-ondas. Quanto tempo? Cada micro-ondas tem um tanto. Tempo, né? O meu é jurássico, antigo. Então, geralmente, o que eu faço? Eu coloco 30 segundos de um lado, abro, viro a meia e coloco mais 30 segundos. Né? E, geralmente, aí eu coloco no travesseiro e deito em cima. Ou, se eu tiver com V1 e V2 ruim, ou se eu tiver com V3, com V2 e V3, ou se eu tiver com V1. E pela meia estar quentinha, ela já vai promover analgesia. E bem ou mal, né, acaba sendo até involuntariamente, promove o relaxamento. E estando relaxada, o índice de dor é menor, né? Exatamente. E é uma coisa que todo mundo pode fazer, porque todo mundo tem uma meia em casa, entendeu? E arroz. Mas é arroz cru, que nessa semana perguntaram pra mim, ô Tati, mas é o arroz logo que cozinha? Não, é arroz cru. O grãozinho. Exatamente. Você tira do saco e coloca aqui. Ele esquenta e conserva. Ai, que legal. Ele segura realmente tanto tempo quanto uma bolsa de gel, com a vantagem de que não é plástico,
então ele não vai te queimar, porque a pele ou do rosto ou da mama, no caso, como eu até indiquei para uma amiga que teve bebê e estava tendo problema de empedramento de leite, não queima, porque também é outra pele bem fininha, né, sensível. Então é um negócio assim, que qualquer dor nas costas, qualquer lugar que você tiver, é a boa e velha, isso aqui é coisa de vó, coisa antiga, não é nada de agora que eu descobri, não. Isso aqui é coisa bem antiga. Uma meia e arroz cru. Põe no micro-ondas, cada um, é importante isso, cada um vai olhar o seu micro-ondas como que é. O meu é velho, então 30 segundos de cada lado e ela fica, e eu passo mais de 1 hora com a meia quentinha. Bacana, essa é nova pra mim, né? Então, aprendendo. É um negócio que qualquer dor, cólica, ajuda pra tudo, porque ela conserva. Muito legal. Ela conserva sem correr o risco de queimar. Muito né? legal. E uma outra coisa assim que eu acho assim bem bacana, que eu desenvolvi, na verdade, eu desenvolvi um cartão, né? Porque eu já tive crise na rua. E quando você tem crise na rua, você nunca sabe quando ela vai vir, de que jeito ela vai vir, em que intensidade, entendeu? Então o que acontece? Uma vez eu tive uma crise tão forte, aguda, que eu caí. Estava saindo de uma loja e eu caí. E as pessoas ficam desesperadas, porque vê uma pessoa caindo, não sabe se você está tendo um ataque cardíaco. Exato, o que você está tendo. E como a gente, quando tem uma crise, a primeira coisa é levar a mão no rosto, as pessoas vêm, você está com a mão no rosto, a ideia das pessoas é vir tirar, mexer no seu rosto, entendeu? E não dá. A única coisa que ninguém pode encostar em você é no rosto, numa crise do trigêmeo, né? Então eu desenvolvi um cartão e eu ando com ele na bolsa em tempo integral. Esse cartão, de um lado, ele está dizendo: desculpe-me, estou tendo uma crise de neuralgia do trigêmeo, não encoste no meu rosto, não, entendeu? Ai, que bacana. E isso vai passar logo. Se não passar, aqui está meu contato de emergência. E do outro lado, uma informação sobre a doença. Ai, rapidamente do que é a doença. Esse daqui eu já uso já tem alguns anos, né? Ele tá até bem surradinho, ele fica na carteira como fica um RG pra mim, não dá na bolsa, né? Ele não sai da minha bolsa. E agora eu desenvolvi um outro que eu bolei o texto, um amigo já está desenhando pra mim. Ele vai ser no estilo de um crachá, vai ter basicamente as mesmas informações, um pouquinho alterado, tá? Só que ele vai ser como um crachá. E eu vou fazer um pino, porque me sugeriram fazer um pino, um cordão de crachá, entendeu? Um cordão de crachá. E eu tive uma outra ideia. Eu chamo de pino, né? Clipe de crachá que as empresas usam. Eu vou fazer, então ele vai ser preso aqui assim, para você colocar na bolsa, ou dentro ou fora, que aí você não precisa necessariamente ficar com nada pendurado em você, né? Exatamente. E ele vai ser feito tudo bonitinho, e eu disponibilizo tudo que eu faço, como esse daqui, o crachá que eu estou desenvolvendo novo, o cartãozinho desse daqui, eu disponibilizo para quem quiser. Quem quiser é só falar: Tati, manda para mim a arte, eu mando, a pessoa imprime, faz e tudo bem. É muito né? bacana para quem de fato está vendo a crise ficar sinalizado do que está acontecendo, do que de fato está se passando, né? Exatamente, as pessoas não sabem porque a doença não é conhecida. Então esse daqui, esse já está antiguinho, mas então vai ter um novo agora nos próximos dias. Outro ponto muito importante, crucial eu diria, é cuidado emocional. Ah, esse é o mais importante mesmo. Tá? Porque a doença não é emocional. A doença acontece, só que teu estado emocional agrava muito as crises. Totalmente. Muito. Então, quer dizer, cuidado emocional, como eu falei, eu optei por um tratamento, nesse momento, com a ajuda de um psiquiatra. Né? Então, eu tenho uma psiquiatra que me assiste, ela é especialista em dores crônicas, inclusive ela é prescritora de cannabis medicinal. Legal. Então, isso acabou me equilibrando. Né? Então, porque é difícil, as pessoas se desesperam, eu tenho visto muito isso, tanto no canal, como no Instagram, e mesmo no meu grupo. As pessoas descobrem que tem a doença, se desesperam, e aí o que acontece? É para você ter 15 crises por dia, você tem 35. Acaba gerando uma crise de ansiedade na pessoa. Exatamente. Porque ela não sabe o que está acontecendo, né? Ela não... Acaba gerando um estresse, e o estresse a gente até conversava em aula outro dia, né? A gente controla tudo, menos o estresse, que é o mais importante.
Então eu imagino que controlar o emocional nessa questão seja bem importante. Eu te falo, por experiência própria, é muito crucial. Você me acompanha todos esses anos, você sabe que eu já passei momentos terríveis, né? Então, o aprender a lidar com a doença eu acho que talvez o ponto principal. Sim. O mais difícil e o mais importante. Exatamente. Aprender a lidar com... Eu não faço uso de anti-ansiolítico nenhum, nada. Eu apenas hoje uso um estabilizador de humor, né? E fico muito bem, entendeu? Graças a Deus fico muito bem, né? Então, são coisas assim que ajudam muito, né? Outra coisa que me ajudou bastante foi a questão da acupuntura e da quiropraxia. Sim. Mas tira seus choques? Tirou. Quando começou a manifestar do lado esquerdo, porque eu tenho o lado direito comprometido, né? Então, quando começou a manifestar do lado esquerdo, como eu não tinha feito nada, a acupuntura cortou, acabou, eu nunca mais tive, né? E ajuda também no equilíbrio do corpo, porque o corpo da gente fica um barril de pólvora pronto a... Sim, é um estado tensional que também é perigoso para quem já tem dor. Se a gente está tensionado, a gente fica totalmente tensionado, desde os vasos sanguíneos até o músculo, o nervo, e isso é prejudicial, né? Exatamente. Fora as descargas de adrenalina, que costuma ter numa crise de ansiedade, por exemplo, não só de ansiedade, mas qualquer crise mesmo de estresse, né? E, enfim, outra coisa que eu queria te perguntar, você acha que, por exemplo, praticar yoga ou qualquer exercício leve possa ajudar a controlar? Muito. Eles inclusive falam, os médicos falam que nós temos que praticar atividade física. Sim. Entendeu? Seja ela qual for. Tem gente que tem alergia do trigêmeo e consegue praticar um crossfit, por exemplo. Entendeu? Tem gente que não consegue. Pra mim não daria. Entendeu? Não daria. Mas dá pra fazer sim. Entendeu? Dá pra fazer sim. Inclusive, exercícios que tem um impacto reduzido, sim, como o próprio Pilates, uma caminhada. Uma caminhada faz muito bem, porque você coloca o teu corpo em movimento e você vai tirando aquela coisa que tá, total. né, que a gente fica... Porque que acontece? Quando você tem uma crise, a primeira coisa que pega é isso aqui, ó. Sim. Isso aqui que você faz uma coisa, involuntária. É uma resposta nervosa mesmo, de nervo, não nervosa de nervo. Exatamente, dos nervos do teu corpo. Sim. Né? Então, ajuda muito, é muito bom. Por exemplo, quem consegue a natação também é muito bom. A própria hidro, que tem impacto reduzido Zero, também. praticamente, né? Exatamente. Então, é muito bacana. Então, são coisas que você vai aprendendo, porque não adianta só você ter o remédio. Entendeu? Você tem que achar, cada um acha a sua maneira de fuga, de administrar, de driblar a enfermidade. As minhas foram essas até agora. Legal. Entendeu? As minhas realmente foram essas. A questão da meia ajuda muito. A escova, pra mim, eu sofri muito, porque como eu tenho os 3 ramos do nervo comprometido, escovar o dente pra mim era um pesadelo. E hoje, ela faz o serviço. Em movimentos mais suaves, não tão bruscos, né? E depois que eu passei, porque o que acontece? Quando você usa a escova comum, por você ter o choque, você acaba não fazendo a limpeza como manda o figurino. Sim. Entendeu? Então, ela fazendo o serviço por você, entendeu? Fica sem dor, sem sofrimento, entendeu? E de forma eficiente, né? Então é isso que eu queria deixar. Se você tiver, você que tem a doença, você tem as suas dicas também, pode comentar com a gente, deixa comentado aqui embaixo, porque vale a pena. Eu não sei, né, se todos conhecem tá se tornando cada vez, tá crescendo, né, essa forma de terapia, né, terapia porque a gente fala que ajuda, né. Você já ouviu falar de óleo essencial? Os óleos essenciais, eles são pequenininhos, mas eles têm propriedades assim fenomenais, gigantes, né? De repente, para quem tem dor, colocar, de repente, usar um aromatizador, aqueles que aromatizador mesmo, tem até o vaporzinho, e inalando principalmente o óleo de lavanda, que ele tem um efeito calmante, pode proporcionar até mesmo como posso dizer? Uma noite melhor de descanso. Uma noite tranquila, a pessoa pode se sentir melhor.
Tem óleos que têm propriedades anti-inflamatórias, como o caso do capim-limão, por exemplo. Ele também pode ajudar nessa questão, porque acaba tendo... Você acaba... Corta isso, tá? Na edição você corta. Você já ouviu falar de óleo essencial? Sim. Os óleos essenciais, eles estão se tornando cada vez mais vistos na sociedade, porque eles são pequenininhos, mas eles têm propriedades, assim, surreais, né? Você já ouviu falar? Já usei. É muito bom mesmo. Né? Eu já usei, inclusive por intermédio seu, eu já usei o de lavanda, o de melaleuca. Melaleuca, sim. Entendeu? Eles têm, assim, por exemplo, colocar eles num aromatizador e deixar ali soltando partículas no ar, assim, é muito importante, é muito legal. Ele promove mesmo a sensação de bem-estar, como o caso da lavanda, que é o mais, assim, falado. Justamente porque ele proporciona essa sensação de calma, promove relaxamento, isso é muito importante. E uma coisa que você fez pra mim há um tempo atrás e me ajudou muito, porque eu tenho 2 cirurgias de cabeça aberta, né? Então, aonde foi aberto as 2 vezes no mesmo lugar, né? E, então eu tenho muito formigamento, muito incômodo e a Thaisa, como já fez o curso de óleos essenciais, tudo, a Thaisa acabou passando óleo, acho que era melaleuca, né? Se não me engano, melaleuca em cima da cicatriz e realmente dá um efeito muito bom. Foi uma sinergia de melaleuca com lavanda, porque a lavanda, como eu disse, ajuda a acalmar. E a melaleuca é anti-inflamatória, assim como o capim-limão, entre outros olhinhos. E ela disse que se sentiu melhor, né? Foi muito bom, como mesmo a questão do aromatizador, que fica aquela coisa de inalar, sim, né? De deixar, eu já deixei a noite toda no quarto, né? Então realmente assim, é muito bom. Então, são alternativas, né? Alternativas que não estão dentro do politicamente médico indicado, mas são alternativas que vão ajudando a gente a administrar melhor a dor. Exatamente. Né? E eu realmente agradeço você, meu amor, por estar junto comigo, por me ajudar em tudo, participar desse vídeo. Foi uma honra pra mim estar aqui, é uma honra estar sempre com vocês nessa batalha que eu sei que é tão difícil, eu tenho consciência, eu vejo o quanto vocês padecem. Então, pra mim, é uma honra estar aqui falando com vocês. A honra maior é minha, porque como eu falo, Deus só me deu uma, mas caprichou assim, com lacinho de fita e tudo. Então, eu te agradeço muito, agradeço a todos por assistir esse vídeo. E vamos em frente, logo mais estou aí de volta com tratamento novo, novas opções e um novo vídeo. Obrigada. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau.